No começo de One Piece, a principal força do mundo eram as Akuma no Mi. Porém, após os Chapéus de Palha começarem sua viagem, eles descobriram um novo poder incrível, que de acordo com Kaido, é a maior força de todas. Esse é o Haki. Então os Chapéus de Palha precisam dominar essa força para continuarem avançando. E hoje eu vou te mostrar quais deles ainda despertarão esses poderes. Então se você quer saber, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Haki é com certeza a maior força de One Piece até o momento. Roger foi capaz de dominar o mundo apenas com ele, então os Chapéus de Palha também vão precisar dominar esse poder. Mas agora já você precisa dominar o poder do like desse vídeo, e para fazer isso é só clicar em cima dele. Então clique no like e vamos agora para o despertar do Haki dos Chapéus de Palha. E então vamos começar com o Sop. O Sop até agora só desenvolveu o Haki da observação e que faz muito sentido por ele ser um atirador, mas a verdade é que esse não será o único Haki que ele vai ter até o final da história. Ele também vai desbloquear o Haki mais poderoso da obra, o Haki do Rei. O Haki do Rei é um poder dado apenas a conquistadores natos, aquelas pessoas que possuem uma vontade extremamente forte. Todos os usuários desse Haki possuem essa vontade muito poderosa. Luffy tem uma vontade quase inquebrável, assim como Barba Branca, Big Mom, Shanks, Kaido, Zoro, Roger e muitos outros. O Sop, embora seja um covarde, também esconde uma vontade incrivelmente forte. O Sop pode ficar assustado ao lutar, ele pode ter baixa autoestima, mas ainda assim ele vai lá e faz com medo mesmo. Essa é literalmente a definição de coragem. O Sop é o membro que mais se parece com o humano comum dentro do Chapéu de Palha. Ele fisicamente é muito fraco. Ele não é um monstro como Luffy e Zoro, mas mesmo assim se mantém firme contra oponentes várias vezes mais poderosos que ele. Essa é a prova máxima da vontade do Sop. Podemos ver isso principalmente em Water 7, quando ele teve um desenvolvimento maior. Ele vai lutar contra a família Frank, mesmo depois de já ter sido espancado uma vez. Isso porque ele queria recuperar o dinheiro para os seus amigos. E mesmo sabendo que não tinha qualquer chance, ele ainda assim luta contra o Luffy, fazendo isso por sua própria honra e pela sua forte vontade de salvar o Gon e Mary. Então o Sop tem a vontade necessária para despertar o raríssimo Haki do Rei. Outra prova que o Sop tem disposição para esse Haki é que ele pode já ter usado ele inconscientemente algumas vezes antes, bem semelhante com como Luffy usava antes do time skip. Seu Haki simplesmente transbordava em momentos de tensão. Quando Shanks entra no navio do Barba Branca, ele libera seu Haki nocauteando os piratas mais fracos que caem com espumas escorrendo de sua boca. Esse é um efeito claro de uma pessoa nocauteada pelo Haki do Rei. Mas agora, analise como Perona e Sugar ficaram após serem derrotadas pelo Sop. As duas ficaram inconscientes, com espumas saindo de sua boca. E vale destacar que o Sop não usou força física para derrotá-las, ele apenas as intimidou, assustando elas em um momento de desespero. Nos dois casos, o Sop estava em apuros, então seu Haki do Rei pode ter se manifestado inconscientemente, nocauteando seus oponentes, e nos provando que o Sop é um conquistador nato, e que agora ele só precisa controlar e lapidar esses seus poderes. Mas seguindo como próximo, temos a Nami. A Nami até agora ainda não desenvolveu nenhum dos três tipos de Haki, até porque suas habilidades estão mais relacionadas ao controle do ambiente. Ela não é uma lutadora, então provavelmente não desenvolverá o Haki do armamento, e também ela não é uma conquistadora, e com certeza não tem predisposição para o Haki do Rei. Porém, o Haki perfeito para ela é o Haki da observação. A Nami tem uma habilidade sobrenatural de sentir as mudanças do clima com seu próprio corpo, e segundo a Vivi, ela pode até mesmo prever o surgimento de ciclones supostamente imprevisíveis dentro da Grand Line.
Ela não apenas demonstrou prever de forma precisa várias condições climáticas normais, mas também é capaz de prever e lidar com as condições climáticas quase antinaturais, imprevisíveis e inexplicáveis da Grand Line, sendo mais do que capaz de navegar por essas condições. Esse poder inexplicável até o momento pode na verdade ser o uso do Haki da observação da Nami, que a Nami usa para sentir o ambiente, ou até mesmo pode ser um caso de Haki da observação avançado, o que explicaria ela prever eventos tão antinaturais e que são completamente imprevisíveis, já que esse seu suposto sentir nada mais seria do que uma visão futura inconsciente. Assim como Shanks, com seu Haki da observação, percebeu que o ataque do Kid iria causar uma grande destruição em sua frota. Além de tudo isso, a Nami dominar completamente o Haki da observação apenas ampliaria ainda mais todas as suas técnicas, tanto de previsão de clima, como também de seus ataques baseados no ambiente. É por causa disso que a Nami com certeza despertará completamente o Haki da observação até o fim da história. Seguindo então como próximo chapéu de palha, temos o Chopper. Chopper é um dos principais combatentes do Chapéu de Palha. O seu estilo de luta é corpo a corpo, tanto é que a sua forma mais poderosa é a Monster Point, um monstro gigante focado principalmente na sua enorme força física e sua resistência. Por causa disso, o Haki que o Chopper despertará na história, sem dúvidas, será o Haki do armamento. O Chopper, assim como a maioria do Chapéu de Palha, não é um conquistador nato, então ele não terá o Haki do Rei, e ele também não depende tanto assim da visão do ambiente para enfrentar os seus oponentes, então pode ser que ele nem desperte o Haki da observação, mas o Haki do armamento ele com certeza vai aprender. Até agora a força do Chopper veio principalmente de sua fruta, onde ele aprimorou ainda mais os seus poderes com as suas Rumble Balls, e basicamente sua evolução foi cada vez mais melhorar as suas Rumble Balls e cada vez mais dominar o aumento de força de sua fruta. Mas como estamos chegando na reta final da história, só isso não será mais o suficiente. Como o próprio Kaido disse, o Haki supera as Akuma no Mi, e vai ser praticamente indispensável aprender Haki do armamento para um combatente corpo a corpo, como é o caso do Chopper. Além disso, temos uma cena do mangá que o Chopper parece ter usado o Haki do armamento para se defender dos golpes do Queen. É claro que isso pode ter sido apenas o sombreamento da cena, mas também pode ter sido uma pista de que o Chopper será o próximo usuário de Haki do armamento dos Chapéus de Palha. Seguindo então, como próximo, temos o Sanji. Sanji é membro do trio monstro do Chapéu de Palha, sendo o número 3 do bando. Ele está a todo momento em uma batalha constante contra Zoro para ver quem é o melhor, e os dois são muitas vezes colocados com níveis de força bem semelhantes. Mas é claro que o Zoro é aquele que sempre fica com os oponentes mais poderosos. Sanji já é especialista em dois tipos de Haki, o Haki do armamento e o Haki da observação, faltando para ele apenas o último e mais raro de todos, o Haki do Rei. Como o Haki do Rei só aparece naqueles que possuem uma vontade muito forte e que são praticamente escolhidos no mundo de One Piece, para o Sanji consegui-lo, ele tem que já ter nascido com ele, já que é impossível despertar esse Haki com treinamentos. Porém, eu acredito que o Sanji irá sim desbloquear esse Haki até o final da história. Primeiro que Sanji e Zoro são enormes rivais, e Zoro despertou o Haki do Rei no arco de Wano, até mesmo aprendendo sua versão avançada. Então Sanji, para seguir Zoro, com certeza também despertará o Haki do Rei. Uma grande prova disso aparece na capa colorida do capítulo 1081 de One Piece. Nesta capa, vemos os Chapéus de Palha deitados em um círculo, e Sanji está lendo um livro bem curioso. O nome do livro é Cooking. À primeira vista você pode achar que é um livro de receitas, mas na verdade a palavra está escrita errado. Ela é escrita como Cooking, e até mesmo podemos perceber por que essa palavra foi escrita desta forma no livro do Sanji. Podemos dividir Cooking em duas palavras diferentes. A primeira é Cock e a outra é King.
Koki é conhecido fora do Brasil como sendo o próprio Haki do Rei. A tradução literal de Koki é Color of Conquer, ou A Cor do Conquistador. Já King é literalmente rei, traduzido para o português. Ou seja, o livro que Sanji estava lendo, há uma palavra escrita diferente justamente para fazer uma brincadeira com as nomeações do Haki do Rei, o que só pode significar que o Sanji terá esse Haki na história. Outra dica nessa mesma imagem é que fora o Sanji, todos os outros chapéus de palha estão dormindo, e a habilidade principal do Haki do Rei é fazer os seus oponentes ficarem inconscientes. Então só o Sanji acordado com o livro escrito Haki do Rei nele, no meio de todos desacordados, só nos comprova de que Sanji também terá o despertar do Haki do Rei. O próximo chapéu de palha então que temos é a Robin. A Robin é uma das personagens que também até esse momento teve muito mais desenvolvimento dos poderes de sua fruta do que do Haki. Seus poderes de fruta foram evoluindo muito com o tempo, mas até agora ela ainda não desbloqueou nenhum dos 3 tipos de Haki. Ao longo da história, a Robin não mostrou nenhuma característica de ser uma conquistadora, então é praticamente impossível que ela desperte o Haki do Rei. Mas o seu estilo de luta consiste em ficar mais longe do seu inimigo e atacá-lo com a sua fruta, mantendo a distância com seu corpo original. Então é muito provável que a Robin desperte o Haki da observação na história, até porque ela precisa ficar observando o seu ambiente para proteger o seu corpo. Mas o Haki que a Robin com certeza vai despertar é o Haki do armamento. Os ataques da Robin se baseiam nela duplicar o seu corpo e atacar o seu oponente, então é praticamente um ataque corpo a corpo, fazendo com que o Haki do armamento aumentasse muito a sua força, e é até mesmo possível que a Robin já tenha desbloqueado esse Haki na história. No arco de Wano, enquanto lutava contra Black Maria, uma das Tobiropos dos Piratas das Feras, Robin desbloqueou um novo poder incrível. Chamado de Demon Flor, ela foi capaz de criar um clone seu muito maior e com mais membros. Esse clone tinha chifres e asas enormes, mas o mais importante é que ele tinha a pele toda escura, muito semelhante quando é revestido com o Haki do armamento. Esta foi a habilidade mais poderosa da Robin até o momento, e por causa disso, é muito possível que aquele clone na verdade estivesse revestido com o Haki do armamento, fazendo com que ela despertasse esse poder em uma das batalhas mais difíceis que já teve. Se esse realmente for o caso, a Robin despertou esse Haki de forma totalmente automática por causa da pressão do momento, assim como Sop também despertou o Haki da observação quando precisava enxergar muito longe para salvar o Luffy, mas não estava conseguindo. Então esse Haki do armamento, com certeza, será uma grande força para a Robin. O próximo chapéu de palha que temos é o Brook. Brook, assim como Zoro, é um espadachim, mas que utiliza um estilo um pouco diferente do Zoro. Em One Piece, os espadachins possuem habilidades básicas que aumentam muito as suas técnicas com a espada, e a principal delas é o Ryou, ou o Haki do armamento avançado. Com o Ryou, o espadachim é capaz de revestir a sua lâmina com Haki, fazendo com que ela se torne muito mais forte e letal, além de também ficar muito mais resistente. A lâmina também pode ser revestida com Haki do Rei, aumentando ainda mais as suas habilidades. Mas Brook não tem disposição para Haki do Rei, então para que ele eleve as suas habilidades como um espadachim, ele vai precisar dominar o Ryou. Até agora ainda não tivemos nenhum indício de que o Brook irá despertar Haki na história, mas considerando que ele é um espadachim, eu acredito que o Haki do armamento avançado será indispensável para ele. Franky é um caso totalmente diferente. As suas habilidades não estão relacionadas a nenhum dos poderes básicos de One Piece. Sua força está na ciência. Franky vive criando armas como canhões ou bazucas, e esse é o seu principal modo de luta. E por não precisar de Akuma no Mi ou de Haki, acredito que o Franky possa acabar nem desenvolvendo nenhum dos 3 tipos de Haki. Ele pode seguir mais os passos do Vegapunk e criar tecnologias de batalha, como por exemplo
exemplo, o Sangue Verde, que permite copiar as técnicas de uma Akuma no Mi Paramécia. Seria muito legal ver o Frank com vários frascos de sangue verde, colocando no seu corpo e usando poderes de Akuma no Mi com a sua ciência. Além disso, como o Haki é um fenômeno natural que todo humano consegue desenvolver, o Frank pode inventar alguma tecnologia que simule isso, já que até as Akuma no Mi, que são bem mais sobrenaturais, foram capazes de serem replicadas. Assim então, esses são os poderes de Haki finais de cada chapéu de palha.